Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e esta é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de Introdução à Computação Científica, no curso de pós-graduação em Modelagem em Ciência e Tecnologia. Hoje a gente vai falar de um tema também bastante importante, se a gente olhar com amplitude, né, em programação de maneira geral, né, não só na linguagem Python, na qual a gente está se dedicando aqui ao aplicar os conceitos que são vistos ao longo do curso, mas também é um conceito importantíssimo em outras linguagens, né? Na verdade, em qualquer linguagem, porque ele transcende, ele é necessário toda vez que tratamos de problemas mais complexos, da solução de problemas mais complexos, que é o tema de estruturas de dados. Então, como tradicionalmente temos trabalhado nos nossos vídeos, a gente vai ver um pequeno sumário de forma a orientar o que a gente vai ver sobre estruturas de dados. Inicialmente, então, a gente vai falar de maneira genérica o que é estrutura de dados e para que o seu estudo, por que é importante a gente conhecer algumas estruturas de dados. Vamos falar especificamente de coleções Python, ou seja, tipos de dados que são não primitivos, que se apresentam, na verdade, como estruturas, são as estruturas de dados internas no Python. No terceiro momento, a gente vai falar de estruturas um pouco mais elaboradas, tá? Que são chamadas de grafos, e um caso particular de grafos, que são chamados de árvores. Então a gente vai ver a estrutura em si, orientar com relação a alguns tipos de problemas onde se trabalha com esse tipo de estrutura e finalmente a gente vai ver a parte operacional do Colab, mostrando algumas das estruturas de coleções, né, que já foram abordadas em videoaulas. Aqui a gente apenas está dedicando um pouquinho de foco maior, bem como grafos e árvores, considerando o ambiente do Python. Muito bem, então vamos ver o que são estruturas de dados em programação de maneira geral. Bem, tomando como uma definição, a gente pode considerar o seguinte, que estruturas de dados consideram uma organização de um conjunto de dados. Quando eu digo conjunto aqui, é de um apanhado, de uma coleção de mais de um. Não confunda esse conjunto aqui com a coleção conjunto específica do Python. Aqui estou me referindo de maneira genérica. Então a ideia é que eu possa organizar esse conjunto de dados de uma maneira particular. E, bem, vamos dar alguns exemplos aqui de formas que a gente pode organizar conjuntos de dados diferentes. Uma delas é que a gente utiliza cotidianamente na matemática, são através de vetores e matrizes. Então, quando temos vetores e matrizes, podemos interpretar como formas de alocação de valores, ou formas de organização, de armazenamento, de valores de uma forma organizada. Tanto pode ser em vetores e matrizes. Claro que isso é uma representação, a gente pode considerar como uma representação de uma abstração da realidade, por exemplo, de conjuntos de vetores, literalmente, e no caso de matriz, de conjuntos de vetores, no caso de um vetor único, exclusivo, um conjunto de coordenadas associadas, e a matriz como um conjunto de vetores. Isso é uma abstração da realidade, que a gente pode considerar aplicações na área de matemática, enfim. E uma forma de organizar esses valores que identificam ou um vetor ou uma matriz é nas formas convencionais entre vetores e matrizes que são exibidas matematicamente, seja dispostos em colunas ou dispostos em linhas e colunas. Como é o caso aqui, disposto em uma coluna, posso informar, ou disposto em linhas e colunas, com a identificação dos valores
que estão, digamos, organizados de tal maneira que eu possa saber acessar cada um deles. Neste caso, ou por linha e por coluna, no caso da matriz, e no caso de vetores coluna, simplesmente identificando a linha onde o valor se encontra. Claro que isso tem inúmeras aplicações na matemática, né? E só para pontuar aqui, por exemplo, os modelos de regressão clássicos podem ser expressos de forma matricial. Então, é só para tomar como exemplo uma situação de aplicação onde serve-nos esse tipo de organização de um conjunto de valores. Claro que quando consideramos uma forma de organização dos valores, nesse caso em termos de vetores e matrizes, a gente também considera operações associadas a eles, ou seja, o que eu posso fazer para manipular esses conjuntos organizados de dados, nesse caso descritos como vetores ou matrizes. Claro que na matemática a gente tem convencionado operações que eu posso aplicar a vetores e a matrizes, né? Mas aqui eu estou tratando estou sendo um pouco mais amplo, não só em operações matemáticas, mas operações, por exemplo, de acessar valores, de alterar valores, né? De fazer operações matemáticas. Posso citar transposição, obtenção de uma inversão, e assim por diante. Outras operações, somas, né? Multiplicação escalar, enfim. Todas as operações que são inerentes a esse tipo de entidades. Como dito, né, só reforçando, tem uma forte aplicação em matemática e estatística, se a gente considerar só algumas aplicações em termos de gráficas, né, vetores, você tem toda uma dinâmica de produção de imagens, que são chamadas imagens vetoriais, que tudo se baseia em uma forte álgebra linear, que embasa todas as exibições. Muito bem. Mas vamos ainda tomando nessa ideia dos exemplos, eu tenho formas de organização de dados que são diversas. Ali eu citei alguma que é mais estrita matemática, né? Mas eu tenho exemplos em Python de formas de organização que a gente já trabalhou ao longo do curso. Por exemplo, formatos de lista, né? Lembre-se que no formato de lista eu tenho um conjunto de valores aqui, ó, e eles são definidos, né? Ou quando eu estou especificamente no Python, estou definindo uma lista, lembrando que eu vou tomar os valores entre vírgulas com o colchete detalhado aqui. Mas eu tenho outras formas, né? Outros formatos de organização. Por exemplo, em termos de conjuntos. Então, eu posso tomar um conjunto aqui de elementos, seja eles quais forem, né? Eu posso trabalhar com elementos, inclusive, diferentes aqui, tipos de dados. Lembrando que no caso de conjuntos, o separador, né, o identificador aqui para identificar o conjunto é as chaves, né? Eu tenho a tupla, né, o tipo tupla, que é uma outra forma de organização, menos pelo formato em si, né, diferencia-se menos pelo formato em si, mas pela restrição do que eu posso armazenar. Lembre-se que no caso de conjuntos e no caso de listas, eu tomo sempre valores que são homogêneos, né, ou dados, né, primitivos, né, que são homogêneos, ou seja, são os mesmos tipos de dados que estão armazenados dentro. No caso de tuplas, não, eu posso ter conjuntos de dados com dados diversos em termos de tipificação. Por exemplo, aqui eu tenho um dado numérico, um dado lógico e um dado string. Eles são separados aqui, são identificados, separados por parênteses, né? Ou, considerando aqui que eu abro parênteses e fecho, e aqui coloco todo o conteúdo dessa tupla. Assim como a forma de dicionário, que é uma outra forma de alocação também, que geralmente está associada a mapeamento de valores. Então, quando eu tenho uma relação, e quando eu digo relação no estrito sentido matemático, entre dois conjuntos, né? Um conjunto de referência e um segundo conjunto
colocado, eu tenho a presença a possibilidade, né, de identificar como um dicionário, né, de organizar esses dados da forma dicionário. Claro que quando eu vou considerar todos essas formas de organização diferenciadas, eu tenho que considerar as operações associadas, sejam operações de alteração ou de criação desse conjunto de dados, né, desta organização de dados que se caracteriza nos tipos específicos, nos 4 tipos específicos que a gente está citando, bem como alterações de dados e algumas propriedades, ou melhor dizendo, operações que são aplicadas exclusivamente a cada um dos tipos. Bem, mas eu posso ter formas mais complexas de representação. Olha só um exemplo aqui que eu tenho. Um exemplo são chamados grafos. Bem, o que são grafos? Na verdade, grafos é a formalização matemática, né, de como a gente descreve conjuntos de dados que são originados a partir de redes. Sejam redes em qualquer contexto. Rede de computador, rede de interligação entre rede fluvial, enfim, qualquer tipo de rede pode ser modelada, pode ser descrita como um grafo, que é uma forma de organização desses dados associados. Para exemplificar, por exemplo, as redes sociais, né, que são muito, muito comuns, seria uma forma de dado que eu poderia ser armazenado, organizado em grafos. É claro que eu poderia organizar utilizando listas, né, utilizando outras ferramentas de organização, né, ou outras estruturas de dados, né? Mas a gente tem uma motivação para escolher uma ou outra estrutura específica. Além dos grafos, eu também tenho presente as árvores, que são são casos específicos, né? Um caso específico de um grafo. Aqui tem um exemplo de um tipo de árvore chamada árvore de sufixo, tá? Que é uma árvore que vai apresentar todos os sufixos, ela estrutura, ela organiza todos os sufixos de uma palavra específica. Nesse caso aqui, a palavra banana, e eu tenho toda uma lógica de construção nela, de tal maneira que todos os sufixos desta palavra podem ser acessados a partir de um percorrimento, né, ou de uma consulta, ou de uma operação, se a gente puder colocar dessa forma, sobre essa estrutura árvore. E como dito, eu poderia armazenar esses sufixos em outra estrutura de dados, né? Mas posso escolher a árvore. Por uma questão de vantagens, tá? Ela vai produzir, né, o fato de eu armazenar nessa estrutura específica de árvore vai produzir vantagens em termos de eficiência, por exemplo, num problema chamado de string matching, que é para eu consultar se uma palavra existe num texto e achar a sua referência nesse texto. É óbvio que, assim como nos casos anteriores, quando eu pensar na estrutura, seja grafos, árvores, eu tenho operações associadas a cada uma delas, seja árvores e seja grafos. Bem, reforçando aqui, as aplicações, como eu disse aqui, desse tipo de estrutura geralmente são para dados que são oriundos ou de estruturas de redes, no caso específico de grafos, sejam as redes de diferentes naturezas, né? Ou, no caso de árvores, tem outras, né, aplicações, inclusive, na questão de busca, né, de ferramentas de busca, mas eu vou citar especificamente a manipulação de strings associando ao string match. Mas tem um outra sem número de aplicações possíveis dessas estruturas, né, onde a gente pode armazenar dados nos quais é melhor tratá-los usando esse tipo de estrutura. E aí vem a importância, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, então, o que eu fiz basicamente foi apresentar tipos de estruturas de dados diferentes, de formas de se organizar um certo conjunto de dados.
A importância de conhecer essas estruturas é o seguinte, por que conhecê-las, né? Essa é a pergunta. Porque, na verdade, a gente tem um casamento quase indissociável entre a estrutura e o tipo de problema que eu estou querendo resolver. Então, de acordo com o tipo de problema e com as necessidades e restrições impostas pelo problema, eu utilizar uma estrutura A ao invés de uma estrutura B pode ser mais vantajoso para mim naquele determinado contexto. Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenho um problema na realidade, né? Ou seja, um problema real, e nesse caso específico vou usar um problema de monitoramento de caminhão, tá? De veículos, nesse caso de uma frota, de uma empresa. E aí, hoje é muito comum, né? Tem empresas que são especializadas em fazer controles desses caminhões, né? De maneira remota, né? Tem dispositivos que controlam vários sensores, sejam caminhões que circulam em rodovias, ou às vezes veículos de circulação interna, por exemplo, numa empresa, numa siderúrgica, onde você tem um grau de risco associado ali ao veículo, né? Dado uma determinada ação incorreta, seja do motorista ou seja do próprio veículo, né? Alguma falha que impacta altamente. Por isso a monitoração é interessante. Mas vamos supor que o nosso problema é bem simples, eu alertar o veículo com relação à revisão, que vai depender do quanto que ele anda, né, ao longo de um determinado período de tempo, né, 1 mês, 2 meses, seja a autonomia do veículo com relação à revisão. Quer acionar isso. Ou seja, eu tenho um sistema de monitoramento. Mas o problema é simples. O que vai acontecer? Para eu modelar esse problema e para trabalhar com esse problema de revisão, o algoritmo que eu vou utilizar para conseguir identificar a necessidade de revisão e mais do que isso, a prioridade desse veículo de revisão em relação aos outros, eu vou ter um algoritmo associado que vai resolver esse problema, ou que vai se propor a resolver esse problema, de identificar qual veículo com maior necessidade e gerar algum tipo de feedback, de aviso. Mas o tipo de estrutura de dados que eu escolher para alocar as informações da minha frota vai ajudar ou vai atrapalhar na eficiência desse algoritmo que eu estou aplicando. Lembrando que o algoritmo é o caso genérico de um programa específico de computador, de uma sequência de comandos, né? Então a forma geral, né? A descrição geral desse programa. Portanto, eu tenho aqui um casamento, né? Eu tenho uma forte ligação entre a eficiência do algoritmo que eu estou aplicando e a estrutura de dados associada que eu utilizei para representar os dados relativos àquele problema. Então, são irmãos siameses. Ok? São irmãos. Uma vez que são irmãos, né? É preciso a gente sempre ter em mente, toda vez que a gente vai lidar com um problema, que tipo de estrutura de dados que vai ser mais interessante armazenar os dados associados àquele problema para resolvê-lo com maior eficiência. Exemplo, como é que eu vou representar os dados da frota, né? Em que tipo de estrutura que eu vou alocar os dados da frota? Neste caso, eu vou ter que armazenar de alguma forma as quilometragens, por exemplo, e atualizá-las à medida que o caminhão, né? Nesse caso o veículo, com o monitoramento, ele emitir algum tipo de sinal, né, que seja capturado pelo sistema. Então é necessário que eu represente esses dados, que eu aloque esses dados, que eu organize eles de tal maneira que a consulta a eles seja fácil. Então, o que seria melhor? Eu armazenar ele numa estrutura de lista, por exemplo, Python, ou numa estrutura de conjunto? Claramente a lista aqui me parece mais adequada. Por quê? Porque o conjunto não assume algum tipo de ordenação. E aqui eu vou ter que ter algum tipo de ordenação implícita para detectar a prioridade de revisão. Por exemplo, o veículo que está com maior quilometragem. Então, veja,
O tipo de estrutura que eu escolhi, embora aqui seja muito clara essa decisão, mas tem situações onde eu vou ter perdas e ganhos na escolha de uma determinada estrutura, então deve-se considerar sempre o problema que você está tratando. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais de coleções em Python. Inicialmente, a estrutura não primitiva, como é chamada, mais simples, são as listas, tá? As listas têm uma característica de ser uma estrutura linear, no qual ela é ordenável, no qual os dados são homogêneos, ou seja, eu tenho o mesmo tipo de dado primitivo armazenado, ou quando eu coloco tipo primitivo, não necessariamente precisaria ser primitivo, pode ser não primitivo. Mas eu tenho que ter uma estrutura onde os dados armazenados ali, eles são de mesma natureza em cada posição dessa lista. Então, só para exemplificar, aqui eu tenho uma lista criada que eu chamei de LST, tá? A codificação para criar uma lista básica. Então, colchetes e aqui os valores. Vejam que todos os valores aqui são valores numéricos, né? Do tipo float, né? O ponto flutuante. Nesse caso aqui, todos são valores inteiros, mas poderia ser ponto flutuante, poderia considerar como um tipo específico. Então, eu tenho índices associados a cada posição desses dados. Por isso que eu tenho uma sequência, eles são sequenciais, eles têm uma estrutura linear implícita nesses dados. Lembrando que no Python, para referenciar listas, né, ou estruturas lineares aqui, eu tenho o início da identificação dos índices em 0, assim como é no C++. Então, muita atenção com relação a este item específico, tá? Isso pode ser muito fonte de erro, porque a gente intuitivamente está muito acostumado, pela variação de linguagens, que a indexação comece no número 1. Nesse caso aqui, começa no número 0. Ou seja, se eu, por exemplo, fazer referência ao LST, que é a lista, né, criada, na posição 2, o que eu vou estar acessando de valor é o valor 5, considerando que a indexação começa em 0. Algumas possibilidades que são, né, eu tenho possibilidade de fazer alguns tipos de consultas específicas. Eu estou mostrando aqui um exemplo chamado slice, que é pegar uma fatia, né, da minha estrutura de dados. Nesse caso aqui, quando eu coloco esse comandinho 0, 2.2, ele vai identificar uma sequência de valores 0, 1, 2. Portanto, eu vou pegar o subconjunto de valores dessa lista nos índices da posição 0, 1 e 2, que vão gerar o 1, 2 e o 5. São os valores alocados nessas posições aqui. Eu tenho, assim como essa variação, né, sintática que permite fazer essa consulta, outras variações que vão permitir fazer consultas específicas na lista, né? Ou eliminando um determinado valor, ou fazendo uma consulta até o final, né, de um valor, de uma posição até o final, e assim por diante. Tem várias variações. No Drive eu deixei disponível para vocês, tem um PDF com alguns comandos, né, de várias estruturas e também de listas, com esses comandos de simplificação. Além desses comandos específicos de consulta, eu tenho alguns comandos associados, né, a esse tipo de lista, né, ao tipo, a estrutura de dados de lista. Alguns aqui estão apresentados aqui, remoção de valores, né, juntar listas, inserir um determinado valor, aqui vários valores. Eu vou dar enfoque aqui a um específico que eu estou grifando em amarelo, que é o de ordenação, tá? Então, esse comando aqui é interessante. O que ele faz? Ele vai pegar uma lista que foi criada, por exemplo, uma lista, nesse caso uma pequena variação dessa lista, que é 2, 1, 5, 4, são os mesmos valores, só invertir o primeiro com o segundo elemento, tá? E criando essa lista, se eu utilizar o comando sort, o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma ordenação desta lista que eu tenho aqui. Então, neste caso, ela vai produzir uma ordenação e eu vou ter que alocar isso em outro, ou na mesma variável, nesse caso na LST, ou uma variável
uma outra variável, se você desejar, né? Mas ele vai produzir a ordenação dessa lista, que é um problema interessante. Veja que no nosso problema de revisão, que eu citei das frotas, eu vou estar interessado em saber qual veículo com a maior quilometragem. Portanto, esse é o que tem uma prioridade de revisão, né? O que gera para mim um problema de não necessariamente de ordenação, né, mas busca de maior elemento da minha lista, que é um problema um pouco mais econômico. Mas se eu manter a lista razoável, se eu mantiver a lista ordenada, esse problema vai ter um tempo muito... vou ter muita eficiência na busca desse maior, porque o maior elemento sempre vai estar na última posição. Muito bem, a tupla, né, que é uma estrutura também com característica linear, só que os dados são heterogêneos, ou seja, eu vou ter a presença de tipos de dados diferentes ao longo dos valores armazenados. Um exemplo aqui que eu estou criando, então, eu estou criando um objeto TPL, igual a o parênteses, né, que identifica, veja que no caso da lista é a colchete, aqui por sintaxe é o parênteses, e aí com os valores, o caractere A e a expressão, o valor lógico, melhor dizendo, o true, aqui nesse caso. Então, a diferença em relação à lista é essa característica dos dados não poderem ser, nesse caso aqui, heterogêneos, né? Podem ser de tipos diferentes. Isso aqui geralmente está associado a registros, né? Eu estou querendo armazenar uma informação sobre os veículos, por exemplo, da frota, e eu quero uma informação diferente para o mesmo veículo. Várias informações, né? Ou várias variáveis, se pudermos tomar dessa forma, para o mesmo veículo. Exemplo, eu quero saber a quilometragem do veículo, quero saber quem que é o motorista responsável, quero saber qual o ano de fabricação, se a revisão está em dia. Então, todas essas variáveis que eu estou emitindo, né, potenciais variáveis, vão estar associadas a tipos de dados diferentes. Assim como no caso das listas, né, eu tenho a indexação começando do zero, então bastante atenção com relação a isso. O que implica, se eu consultar aqui o elemento 1 da minha tupla, eu vou ter como resultado o A, né, o caractere A resultante. E o slice é a mesma coisa, né? Essa questão de explorar a janela, um subconjunto, né, da tupla. Subconjunto no sentido sempre ordenado, né? Um pedaço da tupla. Olha só que interessante, eu posso combinar tipos de estruturas diferentes. Então eu posso criar uma lista de tuplas, né? Que seria uma lista, por exemplo, de registros dos vários caminhões que eu tenho. Seria dessa forma, ó. Como a lista permite que você tenha a mesma estrutura, então aqui é uma tupla. E aqui também é a mesma tupla. Os dados, né, ou esse tipo de dado aqui que eu estou utilizando, que é uma tupla, é igual a esse. Portanto, a lista é homogênea, né? Se eu considerar esse dado total como uma tupla e esse dado total como uma tupla. Nessa lista eu tenho dois elementos, a primeira tupla e a segunda tupla, né? Posso considerar que é uma lista de registros. Assim eu posso combinar esses tipos de dados numa estrutura mais complexa. Avançando, então eu tenho os dados conjuntos. Eu coloquei aqui de uma forma a estrutura linear, mas na verdade ela não é do ponto de vista abstrato, ou seja, para a gente ela não é uma estrutura linear quando estamos lidando com essa estrutura. Nós, programadores, tá? Internamente você tem uma estruturação sequencial, né? Mas para nós, enquanto programadores, a gente não vai ter a condição de acessar o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento do objeto conjunto. Assim como os dados também podem ser heterogêneos presentes. Então, reforçando, ela não tem ordem, né? Essa questão da indexação, não existe a ideia de ordem na lista. E ele não tem também repetições, porque pense num conjunto, elementos de um conjunto não tem repetições associadas.
Estou criando um conjunto aqui, exemplo. O comando aqui é os valores que eu quero armazenar, separados por vírgula. Nesse caso aqui são palavras, são strings. E sempre lembrando que a delimitação aqui do conjunto é de chaves, tá? Então, abre chaves e fecha chaves. Então, um exemplo, como é que eu insiro um elemento num conjunto? Eu não vou, para inserir um elemento no conjunto, eu não vou inserir mediante uma indexação. O que eu vou fazer é usar um comando add, adicionar um elemento ao conjunto. Neste caso aqui eu estou adicionando o laranja, né, a esse objeto, né, essa variável, né, que armazena essa estrutura de dados, que vai gerar como consequência colocar o caractere laranja ali dentro. Como dito, no PDF que está disponível no Drive, vocês vão ter acesso a vários comandos também associados aos sets, né, que é o tipo de dado no Python relacionado a conjuntos. Por fim, a estrutura dicionário. A estrutura dicionário é uma estrutura de dados que lida com o mapeamento. Quando eu quero mapear dois conjuntos, quero, a partir de uma referenciação a um primeiro conjunto, fazer um mapeamento, né, com o segundo conjunto. Existe uma tabela antiga chamada hash table, né, tabela hash, que fazia exatamente isso. Era um mapeamento usado em questões de memória, acesso, alocação de memória, para facilitar e para tornar mais eficiente a busca em memória. Então, a ideia dela é a mesma. É uma estrutura de mapeamento no qual eu vou mapear vários valores, só que faço uma prévia, né, uma indexação que a gente chama inicial. Nesse caso aqui eu vou usar como exemplo simples. Eu poderia fazer em um sentido quanto em outro, mas nesse caso aqui eu estou identificando uma lista de adjetivos, de substantivos, de verbos através da estrutura de mapeamento. Então, eu quero um adjetivo, ele vai me listar uma sequência de adjetivos. Quero um substantivo, a mesma coisa. Quero um verbo. Então, o que ele vai fazer? Uma vez que eu consultar na minha estrutura de mapeamento dicionário um verbo, ele vai apontar para esse verbo receber do conjunto aqui, mas poderia ter uma sequência, uma lista aqui, né, de verbos. E eu vou fazer de maneira análoga para todos aqui. Então, aqui é a ideia conceitual do que eu estou fazendo. Poderia ser no sentido contrário, tá? Eu poderia identificar o que é o receber. É um verbo. O que é o amoroso? É um adjetivo. E assim por diante. E aqui eu tenho a estrutura, né, que vai representar esses dados aqui sobre a estrutura do Python, tá? No caso, a criação de um objeto dicionário, né, ou de uma estrutura de dados, né, a instanciação de um dicionário, no qual eu tenho ali a vinculação do adjetivo, então vai referenciar amoroso. O substantivo, olha que legal, ele referencia a uma lista, né, uma lista de palavras. E aqui no terceiro a mesma coisa, uma lista. No primeiro é um elemento só, no segundo é uma lista. Então perceba que tem uma característica de heterogeneidade, né, da possibilidade de se alocar aqui. Pode alocar qualquer coisa, né, aqui, qualquer tipo de dado aqui, posso alocar qualquer tipo de dado aqui e assim por diante. Muito bem, vamos falar um pouquinho de grafos então. Grafos é uma estrutura um pouco mais complexa do que as anteriores que a gente referenciou. E como é que ela funciona? Basicamente, quer dizer, uma aplicação, né, antes de falar propriamente da sua definição, né, tentando conectar com a aplicação, por exemplo, no estudo de mapas, identificação de vias e vinculações entre pontos que são acessíveis em um mapa, cidades, né, que são acessíveis entre si em um determinado mapa. Isso aqui pode ser aplicado a cidades, por exemplo, vias dentro de uma cidade, né, ou ruas, né, e pontos de conexão poderiam ser representados por entroncamentos de vias e alguma coisa do tipo. Eu estou usando um exemplo aqui de mapas que fica mais fácil. Nesse caso, eu usei aqui um exemplo de um mapa da região do sul de Minas, tá? Onde tem cidades como Varginha, onde é a sede da pós-graduação, né, da Unifal,
do nosso campus, e outras cidades, né, no entorno, Eloy Mendes, Carmo da Cachoeira, tem várias cidades no sul de Minas. E cada uma dessas cidades, não só as cidades, tá? Mas eu posso identificar pontos de entroncamento aqui. O que são esses pontos de entroncamento? Em alguns casos são cidades, em outros casos são pontos de cruzamento entre vias. Então, olha só, eu estou considerando vários pontos aqui, ó. Aqui Carmo da Cachoeira, aqui Três Corações, aqui o acesso de Três Corações a Fernão Dias, que é uma rodovia, e assim por diante. Ó, eu peguei várias cidades aqui, né, e pontos de entroncamento. Poderia pegar mais ou menos, mas o objetivo é mostrar que eu tenho ligações entre esses pontos. Então, o que eu posso tomar é que cada uma desses pontos aqui, eu coloquei cidades, mas não são só cidades não, tá? São entroncamentos também. São pontos de entroncamento entre rodovias, vias de maneira geral de acesso. E aqui, o que eu fiz? Eu transpus esses pontos e a conexão entre esses pontos, se há conexão entre esses pontos. Então, por exemplo, nesse caso, esse ponto aqui representa Carmo da Cachoeira. Ele acessa, ó, ele permite acessibilidade até esse ponto aqui, que é o entroncamento da via que sai de Três Corações até o acesso a Fernão Dias, que é essa via aqui. Então, todas elas estão mapeadas aqui, estão colocadas, tomadas aqui. Então, nessa estrutura, eu tenho que as cidades ou os entroncamentos estão descritos em vermelho e as vias que definem o acesso, a acessibilidade entre esses entroncamentos, estão descritas aqui em linhas tracejadas pretas, identificadas aqui como vias, né? E aqui as cidades e pontos de entroncamento entre vias. O grafo é uma estrutura matemática que formaliza essa entidade aqui. E como é que ele chama, né? Como é que ele vai chamar essas entidades? As entidades propriamente que descrevem as cidades ou os entroncamentos vão ser chamadas de nós, tá? Mas como eu digo, podem ser entidades, tá? Isso não precisaria ser entroncamento, cidade. Poderiam ser qualquer objeto, ou conjunto de objetos que tivessem de alguma forma uma dinâmica de rede. Por exemplo, uma rede de computadores. Então, cada ponto aqui seria um computador ou um ponto de acesso de internet. Bem como outras aplicações. No caso de uma rede social, cada entidade seria uma pessoa aqui, por exemplo. E as arestas, né, como são chamadas as ligações, né, essas ligações são chamadas de arestas em grafos. Então, é muito comum quando temos algum material mais teórico sobre grafos referenciar, né, nós e arestas sempre. Edges, né? E notes, né? Eu vou tomar só para a gente fazer um recorte aqui, ó, para tentar identificar uma forma de representação, só esse trechinho em amarelo aqui que a gente vai destacar. Então, considerando no Python, agora eu vou tentar afunilar um pouquinho usando o Python, como é que eu poderia representar essa estrutura grafos no Python? Então, eu vou ter aquele recortezinho e vou rotular cada um desses nós. Então, esse é o nó A, esse é o nó B, C, D e E. E as ligações associadas aos nós. Uma forma de representação dos grafos, né, de um grafo, é através de uma estrutura chamada matriz de adjacência, tá? Matriz de adjacência. Então, nessa estrutura, matriz de adjacência, como é que eu tenho? Eu tenho a representação nas linhas e nas colunas dos nós. E na posição referenciada, eu vou ter a presença ou a ausência de uma ligação descrita, nesse caso, por um 1. Né? Então, se eu tenho um 1, eu tenho uma ligação. Então, perceba, de A para B, né? que é informado por essa matriz aqui, né? Seria a primeira linha, segunda coluna, eu tenho uma ligação, 1 aqui. Claro que, como a matriz aqui, ela tem ligação entre B e A também, a desconsiderar, eu também tenho a ligação entre B e A e B, nesse caso aqui. Essa matriz é chamada de matriz de adjacência.
Uma outra forma de representar, eu poderia, por exemplo, usar a estrutura de dicionários que acabamos de ver, referenciando uma lista de nós que um nó específico é ligado. Então, por exemplo, A é ligado com B. B é ligado com A, com C, com D, com E. C é ligado com B, com D. D é ligado com B e com C, ó. B é ligado com... Desculpa, B. Eu queria... o D, na verdade. D é ligado com B e com C, ó. D, B e C. E E, B. Essas duas formas de representação são diferentes, possíveis de fazer em Python, e a escolha de uma delas, né, seja de uma ou de outra, também vai implicar em eficiência no meu processamento, seja lá qual o objetivo que eu estou utilizando o grafo. Tem uma outra forma de representação chamada matriz de incidência, que na verdade vai ser um mapeamento entre nós e a presença de arestas nesse nó. Então, eu vou rotular as arestas, nesse caso também, e vou ter uma representação alternativa. Mas eu vou trabalhar com essas duas representações aqui. Tem outras formas, né? Eu vou detalhar um pouco nos códigos, mas vamos trabalhar prioritariamente com essas duas, nos exemplos. Muito bem, tipos de grafos. Eu tenho tipos de grafos diferentes, de acordo com claro, a especificidade do problema. Os grafos eles podem ser classificados como direcionados ou não direcionados, tá? Além da classificação de ser direcionado ou não direcionado, eu posso considerar que eles são ponderados ou não ponderados, tá? O que vai descrever, então? Eu teria 4 possibilidades aqui, ó, de 4 classificações: ponderado direcionado, não ponderado direcionado, não ponderado não direcionado e ponderado não direcionado. 4 situações específicas. Então vamos começar pela primeira aqui, ó. Seria o ponderado direcionado. No ponderado direcionado, o que eu tenho é que os nós aqui têm ligações e as ligações são direcionais, ou seja, eu considero a direção da ligação, né? Pensando em termos de vias, é como se a via tivesse uma mão única, a possibilidade de ter uma mão única ou uma mão dupla. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o nó 1 é ligado com o nó 3, só que no sentido do 1 para o 3. Eu não tenho ligação do 3 para o 1. Além disso, né, as arestas aqui, elas são ponderadas, elas têm algum tipo de peso associado a esta aresta, né, a esta ligação, que nesse caso é ponderada. No caso de grafos não ponderados, direcionados, a situação é a mesma em termos de direção da ligação. A única coisa é que eu não tenho a ideia de ponderação, não tenho um peso associado àquela aresta. Grafos ponderados não direcionados, agora eu não tenho uma direção da via, né, de ligação, então não tem um sentido nessa ligação. Uma vez que 2 é ligado com 3, imediatamente 3 também é ligado com 2. Além de ter os pesos associados a cada uma das ligações. E finalmente, o caso mais simples, que a gente até apresentou, não que apresentou, né, mas é o caso mais simples, é o não ponderado, não direcionado, onde a ligação é bidirecional, né? A gente considera sempre 2 é ligado com 3 e 3 ligado com 2, no caso específico desse exemplo, e sem ponderação nenhuma associada ao às minhas arestas. Eu faço uma adequação da representação, tá? É possível, todos esses casos aqui podem ser representados por matriz de adjacência e uma adequação nela. Um exemplo no caso de controlar a direcionalidade, é só eu, na matriz de adjacência, fazer a direção, né, identificar a direção da ligação. Então, isso é possível facilmente, né, ao invés de sinalizar os dois valores com uns, né, se a gente considerasse aquele exemplo que eu tinha citado, A para B e B para A, eu só considero uma direção. E eu posso também colocar na posição de referência os pesos associados àquela ligação. Então, isso é possível fazer uma adequação que todos esses tipos só podem ser representados por matriz de adjacência.
Olha só uns exemplos de aplicações, né, para cada contexto aqui. O primeiro exemplo aqui, então, em amarelo, vamos pensar aqui, ó, nesse caso aqui, vamos pensar um caso mais simples, que é o caso onde a ligação o grafo é não ponderado e não direcionado. Um exemplo é a rede de relacionamentos usando o Facebook, considerando a amizade. Veja que quando eu tenho que o nó 2, ou o indivíduo 2, é amigo de 3, 3 também vai ser amigo de 2, pelo relacionamento no Facebook. Então isso vai acontecer diretamente, ou seja, essa relação vai ser bidirecional. Se 2 é amigo de 3, 3 é amigo de 2. O segundo caso, que é o direcionado aqui, ó, está em amarelo, eu poderia considerar como seguidores no Instagram. Uma vez que, considerando que esses elementos agora dos nós representam pessoas, né, ou contas, né, eu tenho que o 3 segue o 2, mas o 2 não segue o 3. Então, eu posso ter essa presença da direcionalidade aqui. Posso fazer o controle dessa direção do relacionamento. No caso do ponderado direcionado, eu poderia controlar um fluxo numa via. Então, eu tenho uma via específica, uma rede de vias, né, que são mapeadas aqui, e essas vias podem ser de mão dupla, por exemplo, de 3 para 4, de 4 para 3, mão dupla, mas de 1 para 3 é mão simples. Então, eu não tenho uma mão dupla aqui. E eu poderia associar pesos a essas vias, por exemplo, o fluxo de tráfego. Um fluxo maior ou menor, isso poderia ser armazenado nesse gráfico, atualizado e utilizado para algum tipo de objetivo. Por exemplo, fazer cálculo de tempo de viagem de um ponto específico para outro. Por fim, o último exemplo aqui, ó, que eu poderia ilustrar uma situação de pesquisa científica. Então, suponha que eu tenho um quadro de pesquisadores, nesse caso 4 pesquisadores aqui, presentes num determinado instituto, num determinado departamento. E quando eu falo pesquisa aqui, questão de atividade científica e publicações. E eu posso registrar, então, uma vez que eu tenho trabalhos em coautoria entre esses pesquisadores, eu vou assumir que eles têm uma coautoria, esse relacionamento é recíproco. Então, quando 2 colabora com 3 num trabalho, né, os 2 assumem um protagonismo no trabalho. Portanto, o relacionamento é de coautores do mesmo trabalho. 2 é coautor de um trabalho em 3, né? E vice-versa. Ele tem um relacionamento de pesquisa aqui, que pode ser ponderado em cima do número de trabalhos que eles têm em comum, né? Isso pode construir uma força, né? Um grau de força, de apuração de força daquele relacionamento científico. Então, é um exemplo, né? Poderia ser citado aqui como um exemplo de utilização de grafos não direcionados ponderados. Muito bem, vamos falar um pouquinho de árvores. As árvores, como dito, são casos particulares, são estruturas de dados que são casos particulares de um grafo. Então, são grafos com uma propriedade específica, com algumas especificidades. Então, uma das aplicações básicas de estruturas de árvore é em busca. É uma forma de organizar um conjunto de dados de tal maneira que a busca sobre esse conjunto se torne muito eficiente. Ela produza buscas com mais rapidez. Embora tenha alguns preços, né, a se pagar, que é a questão de atualização da estrutura, que às vezes é um pouco cara, a depender do conjunto de dados que você vai armazenar, mas se você puder fazer isso, né, se puder pagar esse preço, digamos assim, de fazer a atualização não tão frequentemente dessa estrutura de dados, você vai ganhar muito em velocidade da consulta, né, de consultar se um determinado valor está armazenado naquela base. Então, como dito, assim, a ideia da árvore é que os dados são organizados de tal maneira que eles maximizem a eficiência da busca
sobre esse conjunto, para verificar se um elemento está nesse conjunto. Muito bem, então o que é um grafo, né? O grafo vai ser, o que vai ser uma árvore? Para começo de conversa, uma árvore é um grafo, ponto. Então ele é um grafo. Item 1, ele é um grafo conexo. O que é conexo? É que todos os nós são acessíveis partindo de qualquer nó. Então todos os nós eu consigo acessar, uma vez que eu saio de um determinado nó qualquer, eu consigo acessar qualquer outro nó. Isso é sempre possível. Isso eu considero que são grafos conexos. Além disso, ele é um grafo acíclico, tá? Então não tem a presença de ciclos ou de situações onde eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a ligação, o primeiro nó com o segundo com o terceiro e o terceiro com o primeiro novamente. Isso forma um ciclo. Isso não pode ter em estruturas de árvore, tá? Eu tenho vários tipos de árvore, tá? Tem, de acordo com a aplicação, né? Eu tenho vários tipos tradicionais. Um deles eu citei, que são chamados árvores de sufixos, né? Para armazenamento principalmente de dados em texto. Tenho árvores que são mais elementares, até da área de computação, que são a árvore B asterisco, árvore rubro-negra. Enfim, tem vários tipos de árvore, formas de organizar estruturas de árvore, a depender do contexto de aplicação, e uma delas é a árvore binária de pesquisa, que é uma árvore mais simples, e é que a qual a gente vai ilustrar aqui o exemplo, tanto aqui quanto no Python. Então, como é que ela funciona, a árvore binária de pesquisa? Ela é uma estrutura de tal forma que eu vou ter os nós, então aqui eu tenho uma estrutura de árvore, veja que obedece às propriedades. Primeiro, todos os nós são acessíveis. Claro que se eu considerar aqui a questão da direcionalidade, tá? Porque o gráfico aqui é direcionado, tá? Mas considere que o gráfico não fosse direcionado. Então eu teria acessibilidade de todos os nós, partindo de qualquer nó específico aqui. Então, considerando aqui a estrutura que eu tenho, sempre eu vou ter um nó aqui de referência, vai ter um nome específico, mas sempre à direita desse nó, ou desculpa, à esquerda desse nó, eu vou ter valores menores que o valor que está armazenado nesse nó aqui. E à direita eu vou ter valores maiores. E essa regra se repete para todos os outros nós. Então, o 8, eu vou ter aqui um valor 3, que é um valor menor que a esquerda. Todos os valores à esquerda, para baixo aqui, sempre serão menores que o 8. Se você pegar a regra aqui, ó, o 3, o 1 aqui é menor que o 3. O 6, o 4 e o 7 são menores que o 3. E assim por diante. Vale para todos. Eu tenho algumas propriedades, eu não vou comentar, que são questões de balanceamento da árvore, que é uma propriedade que vai garantir que essa busca seja mais eficiente ainda possível e que tem um determinado custo para balancear a árvore, mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu quero que vocês conheçam a estrutura. Então, algumas nomenclaturas, tá? Todos os nós de referência dos quais saem ligações para nós subsidiários aqui, nesse caso o nó 8 para o nó 3 e o nó 10, eles são chamados de nós pais. Então, o nó 8 é pai do 3, pai do nó 10. O 3 é pai do 1, pai do 6. E assim por diante para todos os outros. Esse nó principal aqui, ele é chamado de nó raiz, tá? Além desses, dos nós pais, eu tenho os nós filhos, né? Nesse caso aqui, do 8 vai ser o 3 e o 10. Mas do nó 3, que é o pai, eu vou ter o 1 e o 6 como nós filhos. Assim como os nós folhas, são chamados de nós folhas, que são nós que não têm filhos. Perceba que o nó 1, 4, 7, 3 acaba aqui, ó, não tem nenhum nó associado. Muito bem. Vamos então praticar um pouquinho. Muito bem, então vamos praticar um pouquinho aqui utilizando o código Python que está disponível na pasta do Drive. Aqui eu vou fazer referência só a duas estruturas, a 4 estruturas, tá? Estrutura grafo e árvore e estrutura
lista e dicionários aqui. Simplesmente a criação, muito simples, a gente vai replicar já o que já foi visto, mas tentando, né, aprofundar no sentido que a gente viu um pouquinho mais de perto a ideia de estrutura de dados, né? Então, inicialmente, eu vou tomar aqui essa parte do código da linha 7 à linha 24, tá? Eu tenho algumas bibliotecas ou módulos que foram importados aqui que não vão ser utilizados aqui, tá? Nesse código específico, eles vão ser utilizados para trabalhos futuros, mas a gente não vai comentar sobre eles, tá? Eu vou falar só sobre então a criação de um objeto lista, que está aqui, ó, com sequência de números, e a impressão deles considerando aquelas consultas. Minha sugestão é que vocês executem esse bloquinho, que é muito simples, e peguem o documento PDF disponível no Drive e peguem os comandos e testem os comandos para fazer consultas referentes ao objeto lista. Então, se a gente executar aqui, ele vai fazer simplesmente uma impressão tanto da lista inteira que foi tomada, da lista, uma parte da lista específica, e o slice, né, um pedacinho dela. Então, estão aqui, ó, nessas 3 primeiras linhas que são relativas a essa primeira execução. Aqui. No segundo bloco, eu tenho a questão de criação de dicionários, né? Então, eu estou criando aqui simplesmente um mapeamento entre maçã, banana e cereja, né? 1, 2 e 3, os valores. Então, toda vez que eu apresentar o maçã, ele vai retornar o valor 1, como foi feito aqui, ó. E as consultas também, eu estimulo vocês para pegarem e aplicarem aqui os comandos para consultas, alteração de valores e até criação do objeto que a gente fez lá de identificação de adjetivo, verbo e substantivo lá, né, que a gente fez, bem simplesinho, para alocar, para criarem aqui, para replicarem, para fixar, né, a questão da utilização do Python naquele conceito. Muito bem, no segundo momento, então, a gente vai ver a parte de estruturas um pouquinho mais complexas, são os grafos e as árvores, tá? Para fazer isso, eu não vou usar uma representação que eu criei do Python, tá? Não vou fazer uma representação, criar um objeto ou criar uma classe referente tanto a grafos quanto a árvores. Para fazer isso, eu vou fazer um pouco mais fácil. Eu já vou utilizar bibliotecas que já implementam esse tipo de objeto, ou esse tipo de estrutura de dados. Para tanto, eu vou utilizar uma biblioteca chamada iGraph, tá? Ela permite que você crie grafos aqui, né? E faça algumas manipulações sobre eles, algumas operações. Recomendo a vocês para ir na biblioteca, na página dessa biblioteca, que tem uma documentação bastante interessante sobre as funções associadas, tanto de criação, visualização e assim por diante. Para fazer a utilização dela, você vai ter que fazer a instalação dela aqui, ó. Assim como a instalação de um módulozinho associado à exibição, né, de grafos, visualmente falando, que é essa Cairo, aqui, que é o que eu utilizei. Tem outras bibliotecas associadas a grafos, então fiquem à vontade para investigar outras e fazer comparações, né, para efeito de utilização. Então, aqui eu faço um comando de importar para a questão de plots, para produzir um plot associado. E a segunda, que é o import iGraph, e aí eu vou usar esse objeto IG para fazer a criação do primeiro grafo. Então, para criar, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse objeto IG, que é a partir da iGraph, .graph adjacência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um grafo, um objeto grafo, através de uma estrutura de adjacência, de uma matriz de adjacência, que está informada através de uma matriz. Se você pensar, isso aqui, ó, é uma matriz. Exatamente uma matriz. No nosso caso, o grafo não está ponderado, tá? E está direcionado. Mas eu posso
ao mudar parâmetros na criação, na aplicação dessa função, eu posso alterar para qualquer um dos outros tipos de grafos que a gente tem que foram trabalhados. Aqui ele vai imprimir umas informações genéricas, tanto os nós e questão de arestas associadas ao grafo, e finalmente o plot, né, a exibição do grafo em si. Então eu vou fazer a execução aqui para mostrar para vocês o resultado. Opa, deu um problema aqui. Ah, sim. É porque como eu fiquei com a janela não aberta e eu perco aqui as informações de instalação, eu vou ter que reinstalar a iGraph. Então, vou executar os comandos da linha 10, 11 e 12 para fazê-lo. E acredito que ele vai estar instalando. Após essa instalação, inclusive, eu não vou precisar reinstalá-lo de novo. Eu vou até comentar ele de uma maneira geral. Interessante que ele tem um cursor aqui, ó, que acompanha a execução do código. É onde ele está executando. Então, estamos aguardando aqui, ó. Aqui ele finalizou. Então, toda essa parte aqui, eu vou reexecutar o código só de tal maneira que aquela parte toda de instalação não seja exibida para não confundi-los. Então aqui eu tenho o plot, eu tenho a exibição das informações básicas. Então é um grafo 3x3, né, que são 3 nós associados, e aqui as arestas, né, nesse caso de 0, 0 para 2 e 2 para 2. Veja que nesse caso aqui, ó, os nós são controlados com indexação em cima de números, né, uma indexação, e que começa do 0, né, que obedece àquela estrutura matricial. Eu posso nomear os nós também, é possível aqui no ato de criação. Não estou fazendo isso aqui, mas é possível fazer. Então sugiro a vocês que se debrucem sobre essa biblioteca iGraph lá e vejam as variantes, comandos associados, consultas. Eu vou chegar a comentar sobre alguns algoritmos aplicáveis a essa estrutura de grafos. Não é o nosso objetivo nessa videoaula. O nosso objetivo é introduzir a estrutura de dados, entender como que ela funciona e depois ver problemas associados e algoritmos que podem ser aplicados a essa estrutura. Por fim, veremos aqui, estamos vendo a mesma ideia, uma estrutura de árvore que é feita. Nesse caso, eu utilizei a partir de um módulo chamado suffix tree. Veja que aqui não é uma árvore, é uma árvore de sufixo. Ela é uma árvore específica. Como dito, a árvore de sufixo, como eu comentei com vocês, é uma estrutura de dados na qual eu posso alocar textos de tal maneira a fazer consultas mais rápidas sobre a existência de uma palavra existente nesse texto. É uma consulta que é muito usual quando você simplesmente tem um browser, ele dá um Ctrl F, que é um atalho para busca de uma expressão dentro da página. É exatamente isso que você está fazendo aqui. Então, para tanto, eu importei a biblioteca, criei um objeto que faz referência a essa biblioteca para utilizar a função, faço uma função de criação dessa árvore de sufixo, onde eu passo como informação você vê que ele passa aqui um conjunto, né, ó, um conjunto, nesse caso aqui, com um elemento só, que é uma string, colocada aqui. Desculpa, um conjunto, não, um mapeamento, um hash aqui, tá? Então, se eu executar esse bloco de código aqui, o que ele está fazendo? Ele cria essa árvore de sufixo com a estrutura própria, e eu estou fazendo um objeto, estou aplicando uma função associada a esse objeto árvore que foi criado, que é uma função find, que é para ver se existe dentro desse texto aqui o texto de consulta, base de consulta aqui, que é o Dave. Então, no primeiro caso, não tem Dave aqui na expressão. A busca vai dar um resultado falso, e no segundo caso vai dar um resultado positivo, né, verdadeiro, porque eu tenho a expressão texto aqui no texto.
Então, temos aqui os dois resultados aqui possíveis. De maneira análoga, eu sugiro a vocês para dar uma olhada nessa biblioteca, né, a Suffix Tree, assim como outras bibliotecas que implementam grafos. Uma dica é a árvore de pesquisa binária. Dá uma olhadinha, tem bibliotecas, tem módulos do Python que implementam já essa estrutura de dados para ser utilizada. Muito bem, então, alguns termos-chave que são importantes nessa videoaula. O primeiro deles é a questão de estrutura de dados. O que é uma estrutura de dados, tá? E qual que é o objetivo delas, né? Por que eu tenho estruturas diferentes, uma fauna de estruturas de dados? Porque cada uma delas vai ter uma especificidade e que vai ser melhor ou pior para ser aplicada num determinado contexto. Então, é possível conhecê-las para minimamente entender, ao entender os problemas que estão sendo modelados, verificar a pertinência de aplicar aquela estrutura ou não. Vimos as estruturas do Python, estruturas de lista, tupla, conjunto e dicionário. Tem módulos específicos do Python, a gente não chegou a comentar aqui, mas que implementam estruturas que são matriciais e vetoriais no ponto de vista matemático, tá? Considerando números, então com operações, soma de vetores, que não é o caso aqui das listas. As listas não têm as operações diretamente. Na biblioteca NumPy é possível você fazer todas essas operações do ponto de vista matemático. Quando for tratar de problemas matemáticos específicos, né? Quando tratarmos de implementação de algoritmos associados a problemas matemáticos, a gente vai ver e utilizar essa NumPy. E finalmente as estruturas grafos e árvores, tá? Não são as únicas estruturas de dados, tem várias outras estruturas disponíveis, né, que são mais complexas e tem as estruturas que são consideradas mais simples, né? Que são as quais a gente tem a construção, inclusive, dessas estruturas. Só que são estudadas num nível mais teórico, por exemplo, lista, filas, pilhas, que são estruturas mais elementares das quais são implementadas as estruturas um pouquinho mais complexas como essas. Muito bem, como toda videoaula, peço vocês especial atenção às atividades, porque lá é que realmente vocês vão ganhar fluência na linguagem e poder aplicar os conceitos que a gente viu na videoaula. Muito bem, então com isso a gente finaliza essa videoaula sobre estruturas de dados e eu vejo vocês numa próxima.